Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, segunda questãozinha da prova aí de 2020, né, o modelo A que eu estou fazendo aqui, é uma questão totalmente padrão da SpaceX. Eu acho que todos os anos você vai achar uma questão com essa cara e pelo menos um item em outras questões. Que é envolvendo um balanceamento, que é envolvendo um cálculo estequiométrico, a SpaceX gosta demais disso, então é um padrão que se mantém aí ao longo dos anos. Então essa questão ela serve de assim, uma nivelação para você. Fez ela muito bem, sinal que você está realmente começando a se preparar bem para a prova da SpaceX. Isso aqui é fundamental. Você teve dificuldades, fez e errou. Assiste esse vídeo para que você possa aprender, porque saiba, isso vai estar sempre presente na SpaceX. Pelo menos esteve sempre presente nos últimos anos, beleza? E o que você precisa fazer, jovem, você aí, para poder aprender e mandar muito bem? Você precisa vir aqui ó, e deixar o seu like no vídeo, fazer um comentário e compartilhar, pessoal, porque é isso aí que vai garantir ó, o seu aprendizado, vai fazer você decolar. É a resolução e o aprendizado da questão. Né? Mas quando você faz isso, você diz para mim que o meu trabalho é legal, você diz para mim que eu estou ajudando pessoas e você diz para o YouTube que o vídeo é relevante, a YouTube distribui para mais pessoas. Então, por favor, considere deixar o seu like aqui. Afinal, nós falamos de química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questãozinha traz pra gente? Ó, o oxalato de cálcio é oxidado por permanganato de potássio em meio ácido. A equação não balanceada dessa reação é representada a seguir. A soma dos coeficientes da equação da reação corretamente balanceada, menores números inteiros, e o volume de CO2 liberado quando se faz reagir 384 gramas de oxalato de cálcio por reação completa nas condições ambientes são, respectivamente, dados o volume molar dos gases nas condições ambientes, está ali, 24,5 litros, e a constante universal dos gases ele também te deu, caso você queira fazer um caminho muito louco aqui e resolver essa questão do jeito muito difícil. Pessoal, tem dica muito legal para você. Qual que é a dica? A dica é um pequeno convite para você ir no meu Instagram. Mas Arthur, por que, cara? Você faz desafio de make lá? Não, não faço desafio de make. Talvez quando atingir alguns 1000 seguidores aí a gente faça. Mas a ideia aqui eu divulgo lá, pessoal, mapas mentais, como esse que eu vou te mostrar aqui. Dei um zoom direto ali, você vê que é @abporto. Tem meme, afinal é importante a gente rir. Tem vídeos de experimentos de química. Muitos desses experimentos são utilizados para contextualização na prova da SpaceX. Também tem dicas de estudo e outros conteúdos lá. Vale muito a pena você dar uma conferida que eu tenho certeza que vai te ajudar em química. Por exemplo, tem dificuldade em balanceamento? Esse aqui é um mapa mental de balanceamento para você. O que você tem que fazer, como que você vai olhar um balanceamento por tentativa, como é que é um balanceamento por delta, por oxirredução, tem o passo a passo e os casos específicos, como é que você lida, também tem aqui. Como é uma questão de cálculo estequiométrico, como é que você deve resolver cálculo estequiométrico? Cálculo estequiométrico é um tema fundamental para você, não é? Então, vai estar sempre na prova da SpaceX. Tem ali, ó, primeira coisa, escrever e balancear a equação. Segunda coisa, identificar a espécie. Terceira, quarta, quinta. Eu vou fazer esse passo a passo com você nessa questão, porque aqui é uma questão de cálculo estequiométrico também. E tem dica de casos particulares e algumas unidades e grandezas que são fundamentais você saber. Vale muito a pena dar uma conferida. E como ele citou gases, também tem mapa mental e resumo de gases. Enfim, tem muito conteúdo. Esses são alguns deles. Tem muito mais lá. Dá uma conferida. É @abporto. Tenho certeza que você vai gostar. Também considera me seguir lá. Eu acho que vai te ajudar bastante. Beleza? Agora vamos voltar aqui. A primeira coisa que ele quer é o seguinte, né? Ele quer a soma dos coeficientes da equação. Então a gente tem que deixar essa equação balanceada. Eu vou fazer o balanceamento dela aqui. Para isso, pessoal, eu vou repetir a equação aqui, né, para poder facilitar os cálculos, para não ficar muito embolado ali. Ó. Eu tenho o oxalato de cálcio mais o permanganato de potássio, ele aqui, mais o ácido sulfúrico, produzindo o sulfato de cálcio, mais o sulfato de potássio, mais o dióxido de manganês,
mais a água, mais o CO2. Beleza, pessoal. O balanceamento de equações, ele envolve, né? Aqui você pode fazer por tentativa, se você quiser, regrinha do macho. Metal, metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu acho que vai dar muito trabalho, você está vendo que a equação está grande, eu iria já começar por delta, por oxirredução. Mas aí, fique à vontade, tá? O que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que identificar o NOx das espécies. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, tá? Cálcio é um metal do grupo 2, ele tem que ter carga mais 2. O oxigênio tem carga menos 2. Isso aqui não é um peróxido, nem um superóxido. Como eu tenho 4 oxigênios, menos 8. Como esse composto ele é neutro, o que significa? O somatório de todas as cargas tem que dar 0. Então, para isso aqui zerar, eu preciso de mais 6. Logo, como são 2 carbonos, eu preciso que cada carbono esteja valendo mais 3. Porque aí ele tem, né, 2 vezes mais 3, mais 6. Já a espécie do outro lado, o potássio é um metal do grupo 1, então ele vale mais 1, NOx fixo, tá? Todo elemento do grupo 1 vale 1, grupo 2 vale 2, prata, zinco e alumínio, 1, 2 e 3. Esses caras você tem que saber de qualquer modo. O oxigênio vale menos 2, como são 4, eu tenho menos 8. Como esse composto é neutro, somatórios de carga tem que dar 0, o manganês aqui tem que valer mais 7. Ok. Depois, hidrogênio vale mais 1. São 2 hidrogênios, mais 2. Oxigênio, menos 2. 4 oxigênios, menos 8. O enxofre tem que valer mais 6. Repara, pessoal, então, que o sulfato, né, ele sempre vale 2 menos. Então, quando você vê aqui, ó, o cálcio vale mais 2, o oxigênio menos 2 e o enxofre vale mais 6. É o sulfato, né? Eu troquei os 2 hidrogênios por um cálcio. Eu troquei os 2 hidrogênios por 2 potássios, então aqui continua tudo igual. Estou fazendo cálculo de NOx mais rápido. Se tiver dificuldade, comenta aqui embaixo que a gente dá uma aulinha, eu te dou uma dica de como calcular o NOx. Oxigênio vale menos 2. Como são 2 oxigênios, menos 4. Aquele composto ele é neutro, somatório de cargas tem que dar 0. Então o manganês tem que valer mais 4. Na água, a gente tem aqui, ó, o hidrogênio vale mais 1. São 2 hidrogênios mais 2 e o oxigênio vale menos 2. Oxigênio menos 2, como são 2, então a carga total de menos 4. O carbono tem que valer, então, mais 4. Beleza, pessoal, esse é o primeiro passo por balanceamento por delta, calcular o NOx de todo mundo. Segundo passo, identificar quem está sofrendo variação, galera. Quem que está sofrendo variação? Eu tenho o carbono, passando de mais 3, indo até mais 4. O que isso significa? De 3 para 4, o NOx aumentou, ele sofreu uma oxidação. Beleza. Se tem oxidação, tem que ter uma redução. A gente vai achar a redução aqui, ó. O manganês está passando de mais 7 para mais 4. Então, ele de fato teve uma redução. A questão não perguntou, mas olha só, quem sofre redução é o agente oxidante, é sempre a espécie toda, tá? Não é só o manganês, não. Do mesmo jeito que quem sofre oxidação é o agente redutor, é sempre a espécie toda, é o CaC2O4, tá bom? Isso aqui de vez em quando aparece em perguntas da SpaceX, estiquei um pouquinho a questão com você. Próximo passo. Então, ó, primeiro, calculei a carga de todo mundo. Segundo, identifiquei quem sofre variação. Terceiro, eu vou calcular um delta aqui, ó. Um delta de oxidação. Delta, né, em módulo, sempre a carga final menos a carga inicial. Isso aqui dá 1 e eu vou multiplicar pelo índice da espécie. Índice, pessoal, é esse númerozinho que está aqui embaixo. Você escolhe se você quer balancear pelo reagente ou pelo produto. Fica à vontade. Sugestão, escolha o lado que tem os maiores índices. Então aqui, ó, o carbono tem 2. Do lado de cá, o carbono tem um só. O manganês tem 1 e 1. Então, para o manganês, tanto fez, tanto faz. Eu faria pelo reagente. Arthur, e se eu fizer pelo produto? Pode ser que dê coeficiente fracionado. Aí é só você multiplicar a equação inteira para poder deixar aquele número inteiro,
que está tudo resolvido, tá? Normalmente, quando você segue essa dica aqui, você já acha os coeficientes inteiros, te poupa trabalho, mas não tem problema nenhum. Você só não pode misturar. Caso tenha índices diferentes, pegar um do reagente e um do produto. Aí você vai avacalhar o processo todo. Escolha um lado, faça por ele. Então aqui eu estou pegando o lado dos reagentes, por isso estou multiplicando pelo índice 2. Agora eu vou pegar aqui e vou fazer um delta de redução. A carga final de redução era 4, carga inicial era 7, então aqui dá 3, e eu vou multiplicar pelo índice do manganês, que é 1. Então aqui dá 3. Depois, o que eu tenho que fazer? Né, o primeiro passo, calculei a carga de todo mundo. Segundo, identifiquei quem sofreu variação. Terceiro, calculei o delta multiplicando pelo índice. Quarto, inverto, ou seja, o 3 eu achei para o manganês, que é quem sofreu redução. Vou dar ele para o carbono. O 2 eu achei para o carbono, vou dar ele para o manganês. Então, vou colocar o 2 aqui e vou colocar o 3 ali na frente. Feito isso, pessoal, a gente termina o balanceamento por tentativa, tá? Eu vou colocar ele aqui de... dá para colocar de laranja por tentativa. Então, olha só, vou seguir a regrinha do macho, né? Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Metal que eu tenho aqui, eu tenho 3 cálcios. Então, aqui eu preciso de ter 3 cálcios aqui. Depois, o potássio, por exemplo. Potássio eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 também. Então, aqui vai entrar 1. O manganês é 2, então eu também preciso aqui de 2. Depois, a gente tem que fazer o balanceamento, né? O carbono, a gente tem, então, metal a metal, né? Melhor dizendo, a gente tem aqui o enxofre. Enxofre, pessoal, eu tenho 3 com 1, 4. Então, eu preciso de 4 enxofres aqui. Carbono, eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6. Então, eu preciso ter 6 carbonos aqui. Agora, posso fazer os hidrogênios, né? Hidrogênios no início, eu tenho 2 vezes 4, 8. Então, a única espécie que tem hidrogênio é aqui, vou multiplicar por 4 para ter 8. Com isso, a equação está balanceada. Essa é metade da questão. A gente tem que fazer ainda o cálculo estequiométrico dele, que eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer. Então, olha só, ele pediu o somatório dos coeficientes estequiométricos. 3 mais 2, mais 4, mais 3, mais 1, mais 2, mais 4, mais 6. Então, a gente tem um somatório aqui que dá 25. Então, a gente já pode eliminar a letra A, a letra B e a letra E. Ficamos com a letra C e a letra D. Galera, esse aqui é a primeira parte. E a segunda parte, Arthur? Então, a segunda parte, pessoal, a gente precisa fazer o cálculo estequiométrico. Dica para fazer cálculo estequiométrico. Pessoal, você vai pegar o enunciado e vai identificar as espécies que você quer correlacionar. Quem que ele quer correlacionar? Ele fala o seguinte, o volume, então ele quer correlacionar o CO2 liberado ao se fazer reagir 384 gramas de oxalato de cálcio. Então ele te deu uma espécie e perguntou a outra. Você tem que relacionar esses caras. Relacionar quem? CO2 e oxalato de cálcio. O CO2 é em volume e o oxalato é em massa. Então você vai montar uma regrinha de 3 para poder identificar esses caras. Eu vou estar voltando o slide para a gente montar um slide limpo aqui. Ó. Quais são as espécies que eu quero correlacionar? CO2 e oxalato. Então eu vou montar uma regra de 3 baseado nos coeficientes estequiométricos. Eu sei que eu tenho 3 mols de oxalato de cálcio e eles vão produzir 6 mols de CO2. Então, 6 mols de CO2. Então, cálculo estequiométrico, leia o enunciado, identifique a espécie que você quer, identifique a grandeza e monte uma relação. Agora, você sabe que o oxalato você não quer em mol. Você quer, né, a massa, está trabalhando aqui em massa. Vou manter a proporção estequiométrica e mol para massa é a massa molar. Quando você calcular a massa molar do oxalato, você vai achar 128 gramas. Como é que calcula a massa molar?
soma a massa de todo mundo. 1 cálcio, 2 carbonos e 4 oxigênio. Já o CO2, ele não quer mol. Ele está falando com você em volume. Mantenho a proporção e ele me deu o seguinte, que nas condições ambientes que ele falou, 1 mol de qualquer gás vale 24,5 litros. Isso aqui, pessoal, é o que eu chamo de uma relação teórica. Agora, eu posso correlacionar qualquer massa de oxalato com qualquer volume de CO2. E isso está escrito para você no mapa mental. Então, o convite não foi à toa. Olha a equação, deixa ela balanceada, identifica as espécies no enunciado, é o segundo passo. Terceiro passo, quais são as grandezas e unidades que ele quer trabalhar? Ele vai trabalhar com você mol, volume, massa. Quarto passo, faça a sua relação teórica. Ele é o seu farol, ele que vai guiar você a resolver a questão. E depois, no quinto passo, você entra com os dados da questão. Olha só, ele trouxe para mim o seguinte. Ele falou que qual é o volume de CO2 que vai ser liberado quando reagir 384. Então, se eu tiver 384 gramas de oxalato, qual é o volume? X, o seu volume, ele é de 147 litros de CO2. Resposta certa, letra C. Tranquilo, pessoal? Deixa o seu like aqui, videozinho longo, porque a resolução da questão é longa e eu também fiz questão de resolver isso aqui como uma aula, não só ficar te dando o gabarito da questão. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida aí, manda um direct lá no Instagram, manda uma mensagem aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!